Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo está destinado a mostrar algumas dicas de uso do bastão de autoliberação miofascial. Primeiro a gente fazer uma pequena diferenciação entre rolo ou foam roller e o bastão de autoliberação miofascial. Ambos têm por objetivo ajudar no relaxamento da musculatura e algumas vezes são até utilizados como formas de aquecimento, para atividade física. Aqui o objetivo que eu vou estar passando para vocês é mais como uma forma de relaxamento, mas também pode ser utilizado da forma como eu falei antes. Primeiro, algumas informações técnicas, tá? Eu uso esse tipo de bastão. O bastão ele tem rodas que tem um rodízio relativamente independente e a roda é bem macia. Tem vários tipos no mercado, de todos que eu experimentei, esse foi o que mais me agradou, tanto para trabalhar com meus pacientes, como também para uso pessoal. Esse daqui é da marca Sexplus, eu deixo aqui as informações na descrição do vídeo, tá bom? E quando a gente fala de autoliberação miofascial, lembrar que não substitui o profissional. Então a gente está falando aqui de um recurso para que o atleta, para que o paciente tenha em casa, tenha acessível para ajudar na manutenção do seu processo de recovery. Se a gente for falar em vantagens e desvantagens, entre esses dois tipos de equipamento, é muito pessoal, na verdade. Algumas informações podem ser úteis no sentido de que o foam roller, você precisa do peso corporal para conseguir atingir o relaxamento. Então, você precisa ter uma boa força no braço para sustentar seu peso, para que você consiga fazer a graduação do peso que você joga em cima do foam roller, tá? Já no bastão, você segura com as duas mãos ou com uma mão só, a depender do modelo que você tenha, e aí você consegue fazer a liberação, só que em algumas partes você perde um pouco do peso da mão para poder fazer a liberação, então às vezes fica um pouquinho mais difícil ou não tem aquela sensação de liberação esperada. Então eu gosto de ter os dois porque você fica com versatilidade para poder utilizar em determinadas áreas. Por exemplo, a região lateral da coxa, esse daqui para mim é imbatível. Agora, panturrilha, às vezes esse tem vantagem, região anterior de coxa, esse daqui às vezes tem vantagem, mas tudo vai depender também da sua tolerância. Informação útil que é importante vocês terem em mente quando na utilização de um ou de outro. Então, não significa que quanto mais dor está resolvendo o seu problema. Pelo contrário, tem que estar numa intensidade suportável para o usuário. Então, se eu estou lá fazendo meu bastão, eu tenho que estar suportando aquela intensidade. Não adianta também ficar numa zona muito confortável. Você tem que chegar naquela região mais sensível e estimular o relaxamento dela. Outra informação importante, não é quanto mais tempo melhor. O tempo ideal ainda não está muito consolidado na literatura, mas estima-se em torno de 90 segundos sobre cada área muscular. Tá? Então, grandes músculos a gente precisa passar um pouco mais de tempo. Uma outra dica importante é que tanto o bastão, quanto o foam roller, como a bolinha, nunca devem ser passados sobre superfícies ósseas, tá? São recursos de liberação de tecidos moles, então é miofascial, estrutura muscular, estrutura facial, então nunca sobre osso, porque isso aí você pode promover uma irritação, tá? E quando vocês fizerem a autoliberação, tem que ter a sensação de relaxamento e de leveza depois. Se ficar muito dolorido, se ficar machucado, se ficar roxo, sinal que possivelmente você passou do limite. Agora chega de conversa e vamos às dicas. A primeira dica que eu trago para vocês é na região do trapézio, tá? Então essa região de cima do pescoço. Muito indicada para quem pedala, nada ou corre, tá? A gente está sempre gerando algum grau de tensão nessa região. Como esse bastão ele tem um peso considerável, então só o apoio dele sobre a região já pode ser suficiente para algumas pessoas. Para outros, você pode precisar apoiar aqui a outra mão e fazer uma pressão um pouco maior, de acordo sempre com o seu limiar, tá? Então você pode fazer a liberação. Eu indico sempre que comece fazendo uma varredura. E a partir do momento que você encontra o ponto de maior tensão, viu aqui minha piscadinha? Doeu. O ponto de maior tensão, você vai lá e sustenta nessa região, tá bom? Outro lugar legal da gente fazer é nessa região das costas, tá? Então você segura o bastão, passa ele por trás, uma mão ajuda no apoio e a outra na pressão, tá? E aí você faz na região da cintura, entre o osso da pelve e o osso da costela, tá? Esse espacinho vazio de tecido mole que você encontrar, você pode estar fazendo a soltura aqui na região da cintura. Como a área é pequena, dá pra gente fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais curto, tá? No caso da região de coxa, ela é compreendida entre essa região aqui do osso da espinha ilíaca
até logo acima do joelho. Então tudo isso é músculo, essa parte interna e essa parte lateral. Então no quadríceps eu gosto de começar fazendo uma varredura. Então eu passo por toda a região do quadríceps de maneira lenta para eu perceber aonde pode estar o ponto mais sensível. Onde vocês identificarem a tensão maior, vocês podem insistir fazendo sempre um pouco de pressão. Então não adianta ficar passando o bastão, alisando não. Então você faz um pouco de pressão para localizar o ponto de tensão ou a banda de tensão e insiste ali. E aí nesse lugar você deve ficar fazendo em torno dos 90 segundos que a gente conversou no início do vídeo. Nessa posição eu consigo pegar todo o componente adutor e toda a parte interna da perna, né? Onde a gente pega o tibial posterior, importante para pessoas que tenham episódios de canelite, por exemplo. Então, do adutor, eu vou desde próximo da virilha, faço a varredura e insisto naqueles locais que eu perceber que tem maior tensão. Quando a gente vai chegar já na perna, região do tibial posterior e parte interna de panturrilha, aqui a gente encontra uma parte óssea muito significativa e a gente precisa ter atenção nela para não passar o bastão por cima dela. Aqui muitas vezes é mais interessante uma bolinha ou você usar apenas parte do bastão, tá? Então delimita bem a parte óssea e passa apenas algumas rodinhas do seu bastão. Onde você perceber que dói, dá aquela insistida, respeitando o tempo de 90 segundos. Região anterior da perna, né, onde fica o músculo tibial anterior, também é muito importante, mas assim como a parte interna da perna, aqui é osso, tá? E aqui a lateral a gente tem um pouquinho de osso também. Então esse músculo, ele está concentrado muito nessa parte aqui da frente. Então a gente vai concentrar as rodinhas exatamente sobre ela. Eu já não uso o bastão inteiro, eu uso apenas parte da rodinha. No caso da panturrilha, né, que é essa parte aqui toda, essa posição para mim é uma das melhores. Não precisa ser no banco, você pode estar sentada no chão ou qualquer outro lugar. E você vai, faz a varredura, a pegada pode ser essa aqui também, eu até prefiro, tá? Com as duas palmas das mãos voltadas para cima. Você faz a varredura, vai lá desde baixo do tendão de Aquiles até a transição tendão-músculo e parte para os ventres musculares da panturrilha. Tanto a parte lateral, e aí já dá para pegar um pouquinho a região do fibular, certo? Como da parte bem posterior. Fez a varredura, identificou um ponto de tensão, insiste nele, faz um pouquinho de força no braço e respeita lá os 90 segundos ou até sentir que diminuiu a tensão, não passando desses 90 segundos, tá? Para pegar a parte lateral da perna, aí eu normalmente prefiro o foam roller, mas nesse caso do bastão, eu gosto de botar nessa posição de rotação interna do quadril e fazer a soltura, dando para chegar até aqui em cima, na região de glúteo mínimo, tensor da face lata, dá para pegar aqui também. Cuidado que aqui, ó, tem uma proeminência óssea importante que a gente deve respeitar. Então, ó, na hora de passar por ela, a gente folga o bastão e segue adiante. Aqui embaixo também tem outra proeminência óssea que a gente tem que respeitar, então a gente para antes. Outra forma de fazer essa região lateral é naquela posição anterior, segura o bastão com a pegada, uma palma da mão para baixo, uma para cima e faz a soltura. Com esse daqui eu sinto muito pouco. Região posterior da coxa, segura com as duas palmas da mão para cima e realiza a soltura. Para chegar mais embaixo, perto da tuberosidade, a gente pode mudar a pegada. E é importante que a gente chegue perto do osso da tuberosidade isquiática, que é aquele que a gente senta em cima para ficar com a postura elegante. Então, vai soltando e girando. Região de membros superiores, de modo geral, a gente fica com aquela limitação de usar apenas uma mão, tá? Para poder fazer. Mas dá para fazer, então pesa um pouco sobre a região do bíceps, dá para chegar até a região proximal dele, pega um pouco de deltoide,
Só que tem que ter força no outro braço também, tá? Região de extensor de punho, então eu gosto de deixar a mão sempre relaxada, apoiada. E aí você passa por toda a região dos extensores. E aí você pode pegar uma rodinha, ó, e deixar bem aqui em cima. Região bem dolorida, principalmente para gente que usa muito a mão, seja para celular, para digitação. Região dos flexores de punho. E o tríceps. É importante você ter esse jogo com a mão para que fique mais confortável para você. O importante é, não tem desculpa para não fazer, tá? Então, galera, são essas as dicas. Alguns grupos musculares a gente não tem um alcance bom com o bastão, tá? Aí eu prefiro estar lançando mão ou do foam roller, né, do rolo, ou da própria bolinha, que aí a gente consegue ter um alcance melhor daquele objetivo, daquela zona muscular, a gente consegue ter uma especificidade melhor. Então, qualquer dúvida é só deixar a mensagem e quem tiver dicas, quem tiver outras formas de fazer e quiser compartilhar, é só mandar. Até a próxima!